Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Carla Toscano e Vita Corretora. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida. E Vita Corretoras, proteção e saúde ao seu lado sempre. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as Fotógrafas de Quinta, Mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo a gente, mas é com muito prazer que a gente recebe você aqui, com conteúdo de primeira, com convidados para lá de especiais, para somar ainda mais na sua trajetória da fotografia, empreendedorismo, maternidade. A gente está aqui com você para o que você precisar. A gente queria, antes de mais nada, agradecer aos nossos patrocinadores, porque graças a eles a gente consegue estar aqui trazendo esse conteúdo que a gente ama tanto. Gratidão à Alfa Photobook, que tem prazo, entrega e qualidade num lugar só. Se você quer conquistar o seu cliente com excelência e principalmente prazo, porque hoje o que vale é a experiência, né, gente? E ter o seu álbum na palma da mão em 4 dias úteis, só com a Alfa Photobook. Temos também a Carlinha Toscano, nossa best friends, com edição para você que quer poder passear com a sua família, ter tempo de qualidade e até pensar em outras coisas para o seu negócio. Tem ela que faz esse trabalho maravilhoso para você. Também podemos contar com Vita Corretora. Vita Corretora. Gente, eu preciso contar só um negocinho para vocês. Essa semana eu tive um pequeno acidente. Em um único telefonema, liguei para a Vita Corretora e foi tudo resolvido. Então, enquanto você trabalha, a Vita cuida tanto do seu seguro pessoal, como seguro de equipamento e seguro de vida. Se você ainda não tem, vamos deixar aqui nas descrições Vita Corretora. E depois eu venho contar mais sobre essa pequena colisão dessa semana e como eu fui acolhida pela corretora Vita. Então, gente, além de cuidar do seu presente, Vita Corretora cuida do seu futuro. Agora, estamos aqui com uma pessoa muito querida, que eu amo muito. A gente já se conhece há bastante tempo, acompanha a trajetória lá, ó, desde que ele tinha 4 anos de idade, porque, sabe, aquela pessoa... Ele só tem tamanho, a idade é pouca. É, porque, gente, ele trabalha desde 4 anos de idade, sabe? Já sempre foi visionário e ele sempre ajudou muito a nossa categoria de fotografia, sempre foi muito empenhado em trazer qualidade, dinheiro pra gente. Então, ele já veio aqui no nosso podcast há um tempo atrás, então vale a pena também olhar, porque teve muita emoção envolvida. Foi muito bacana ter ele aqui com a gente, então vale a pena reviver. Agora estamos em um outro momento e eu queria apresentar para vocês hoje aqui com a gente Hayax, o Winter. Bem-vindo! Bem-vindo! Muito obrigado. Agora é Hayax, né? Mas agora eu assumi o Rai, né? O meu nome é Hayax, mas pode me chamar de Rai, né? Precisou de alguma coisa? Rai? Então eu assumi, né, o apelido agora, porque todo mundo me chamava de Hayax, então agora eu E é assumi. difícil, é um trava-língua, né? É. Então pode me chamar de Rai. Ai, adorei. Quanto tempo a última vez que eu vim? 3 anos, eu acho, Faz né? tudo isso? Foi 2 bem ou no 3 início, anos. né? Porque Foi nós bem no acabamos de completar 3 anos de podcast, então foi bem no início. Foi bem... 23, eu acredito, né? Foi início de 23, eu Acho acho. que foi. Então fazem quase 3 anos. Foi perto do Newborn Lover, se eu não me Foi, engano, né? foi, Faz foi. uns 3 anos. Ah. Esse super evento que, nossa, agregou muito para muitos fotógrafos. Antes Bom. do Rai começar, eu vou apresentar você um pouquinho, Bora. tá? Agora, vamos lá. Vamos fazer uma coisa diferente. Vai que, né? Você prefere que eu apresente ou você quer se apresentar? Posso me apresentar. Ah, então pode falar que nada melhor dele conhecer ele mesmo. Bom, então tá, muito prazer, né? Você que tá me conhecendo agora pela primeira vez, eu sou Hayax Winter, esse é o meu nome de verdade, né? Por incrível que pareça. E eu sou mentor e conselheiro de fotógrafos e fotógrafas do mercado materno-infantil especificamente. Eu atuo no mercado de fotografia há 20 anos, né? Não parece, né? Mas eu tô há todo esse tempo no mercado e no mercado educacional de fotografia materno-infantil há 12, 13 anos especificamente. E hoje eu faço acompanhamento de carreira e aconselhamento de carreiras dentro desse mercado, ajudando aí a alavancar a carreira desse mercado que eu tanto amo.
e, né, dando a mão aí, acompanhando para alavancar estúdios de fotografia materno-infantil. É isso. E além do Rai estar aqui, a gente tentou trazer algumas alunas deles que tiveram resultados significativos dentro da mentoria dele, de todo o trabalho que ele fez. Mas a agenda não bateu, né? Mas é bom que a gente vai apresentar ele aqui para vocês, para quem não conhece ou para quem quer ver um pouco dele mais, né? Para vocês entenderem a grandiosidade e o que ele tem proporcionado na vida das pessoas, a mudança significativa que tem o Hayax na vida das fotógrafas. Mas fiquem de olho que logo em breve, nas próximas gravações, já vai vir aqui uma enxurrada de alunas que tiveram resultados incríveis. E aproveitando tudo isso, a gente tem uma pergunta aqui. Uma coisa que eu vou te interromper, que eu esqueci de falar. Que é uma coisa bem importante para me apresentar que eu não falei, que é a multidisciplinaridade, que eu acho que é uma questão que mais me representa, assim, e representa o meu trabalho, é essa coisa 360 graus que quanto mais velho a gente vai ficando, né, eu já tô no 30 a mais, assim, né, então eu brinco que eu sempre sou o mais novo da turma, já não sou mais agora, já tô no 30 a mais. Então, a gente, quanto mais o tempo vai passando, a gente vai se conhecendo cada vez mais. E hoje eu entendi que o meu principal diferencial como mentor foi essa questão de ser mais 360. E isso hoje é o que a gente entrega de mais valor para os alunos, sabe? É conseguir dar esse apoio 360 graus, porque a fotografia materno-infantil é isso. Eu acredito que é a principal dor e dificuldade, né? A gente tem que ser empreendedor, criativo, né? Tem que entender de finanças, tem que entender de luz, tem que entender... Então, é isso que a gente curte fazer, é dar esse apoio em todos os ângulos. E até a gente tem uma pergunta aqui pra ele, eu vou ler, porque assim, o Rai é uma das pessoas que a gente até vai ter que ficar olhando aqui, porque a gente vai fazer perguntas bem fortes, assim, para que vocês entendam a profundidade de tudo isso que a gente vai falar. Então, eu poderia falar sobre a pergunta, mas eu vou ler para não perder nada do sentido do contexto. Nós, fotógrafas, adoramos investir em cursos de técnica, né? A sensação de que tem algo para melhorar na nossa fotografia nunca some. E isso é fato, porque a gente vai agarrando, vai fazendo, e a gente para de ver o preço, a gente vai pegando o orçamento, a gente vai negociando e a gente acaba esquecendo do nosso negócio no geral, né? Porém, esse lado empresarial muitas vezes fica de lado. E a gente esquece que a gente tem que escolher. A gente sempre fala aqui, né, Ana? Ou a gente escolhe viver de um hobby caro, ou a gente escolhe ser empreendedor da fotografia. E é isso que ele ajuda a gente a começar a ter essa visão, porque quando a gente começa errado, e muita gente começa errado, principalmente achando que a fotografia é muito fácil, que a fotografia dá dinheiro, que a fotografia dá tempo com a família. Sim, ela dá, mas a gente só descobre isso depois que a gente se ferra. Porque a gente se envolve em tanta coisa, em tanto pepino, a gente pega tanto ensaio, sem organizar tudo isso, que quando a gente vai ver tá tudo errado, sem fluxo, sem dinheiro, sem felicidade. E aí vem um Hayax para poder organizar essa casinha, com muita sabedoria e com um olhar 360, para que você consiga olhar para todos os pilares da fotografia, né? E como saber, né? Para fazer essa pergunta direta, como saber se estamos no momento certo de buscar ajuda nessa parte empresarial? Tá, entendi. Pedir socorro, vamos dizer assim, né? Entendi. Olha, primeira coisa assim, eu sou nada contra investir muito nessa parte criativa, né? Então, uma coisa que eu afirmo muito lá para os nossos lentes, que é como a gente chama os nossos alunos, é que o que é belo vende. Então, tu nunca vai me ver falando... pense só em negócio, né? Como eu falei, é 360 graus. Então, o que é belo vai vender. E tem muita gente no mercado tentando vender trabalho meia boca e achando que vai ganhar 200 mil no Natal. Não vai ganhar. Então, trabalho meia boca não vai vender. Não é agenda cheia, com coisa meia boca. Não vai ter. Então, essa é a primeira coisa. Tem que ter essa autocrítica de entender se de fato o teu trabalho tá bom. E isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente sobre isso, tá? Então, vamos deixar isso de lado, porque a pergunta foi... Quando você acha que é a hora do seu negócio pedir socorro para um profissional para entender realmente esse 360, né? Melhorar o seu negócio. Tá. O que acontece? Principalmente se você é uma pessoa que já tá há mais tempo no mercado, 3, 5, que tem, quem sabe 10 anos de mercado, né? E você sente, assim, que você já tá naquele momento de patinar, de estagnar. Então, assim, parou de ter aquela curva de crescimento que você sente que tá assim, ou tá assim, né? E começou a ficar uma linha mais horizontal. Você começa a sentir
esse sentimento de estagnação, esse sentimento de trabalho só para pagar conta, esse sentimento de que faço um especial inteiro e o dinheiro que eu faturo é só para pagar cenário e para pagar ali o básico que eu gastei. Então essa questão do estúdio não ser sustentável, de que você só trabalha para o negócio existir, como tu falou, um hobby caro. Quando você começa a perceber isso, provavelmente você, digamos, venceu uma primeira camada de ter um bom trabalho artístico, mas você é ainda uma autônoma, vamos dizer assim. Você ainda não é uma empresária de fato e a conta não está fechando. Chega um momento que você vai precisar focar mais nesse pilar de negócio e vai precisar começar a entender dos teus números, entender mais de estratégia, entender mais de modelo de negócio, entender outras coisas para que essa conta comece a fechar. Então, começa a refletir aí no seu dia a dia se essas coisas estão acontecendo, se você não está dando conta de pagar as coisas, né? Se o teu trabalho é bom, mas você sente que não está sendo valorizado o suficiente, se esses sentimentos todos estão vindo, poxa, mas o meu trabalho é bom, eu tô há anos no mercado, né? Se essas frases estão vindo, provavelmente o problema não está aí, o problema está na questão do negócio. É porque todo mundo que ganha dinheiro fica feliz, né, gente? Não tem como não ver o seu trabalho rendendo, você ganhando dinheiro, os clientes felizes, as coisas entrando e você não tá feliz. E aí às vezes vem aquele sentimento, poxa, mas eu me esforço, meu trabalho é bom. Eu estudei segurança, eu estudei luz, eu estudei isso, eu estudei aquilo, o meu estúdio é legal, o meu Instagram é legal, eu divulgo. E aí você, poxa, mas no final do mês não sobra. Aí você, se esse tipo de coisa está acontecendo, muito provavelmente é a hora certa de você começar a mexer no negócio. Porque você já passou daquela fase inicial ali, você precisa começar a mexer em coisas mais profundas, mais estratégicas. E aí você vai começar a ver a mágica acontecer, né? Olha, eu acho que logo no início desse podcast você vai precisar de uma equipe por trás para receber as ligações, porque eu acho que 80% dos a gente tá escutando muito isso, né? Se encontra nessa situação, né? Começa um negócio, mas não sabe o que precisa ter por trás, né? E aí vai empurrando com a barriga durante anos errado, E né? sabe que tem uma coisa engraçada, eu liguei esses dias para uma amiga de muitos anos, fotógrafa, e ela, enfim, a gente se ligou para falar de um assunto pessoal dela. E ela me falou, então, Ajax, eu não sei como é que tá, mas a gente tem um grupo de fotógrafas, ela tá num grupo de fotógrafas da cidade, eu não sei como é que tá para você, para suas alunas, mas todo mundo do nosso grupo tá no vermelho, assim, tá enfrentando uma super dificuldade, tá uma crise muito forte. Não, nossos alunos, a maioria bateu recorde esses últimos meses. E aí eu realmente vi esse choque, assim. E aí esse grupo que ela relatou tá encarando como uma realidade quase que nacional, unânime, que o mercado está ruim. Como se ninguém estivesse ganhando dinheiro e isso é uma realidade. Enquanto que a gente tem vários alunos comemorando num crescimento absurdo. Então, eu quero muito trazer essa reflexão, assim, o mercado não está ruim, o mercado ele está mudando e tem um fenômeno que a gente chama de sofisticação de mercado, que quanto mais maduro, mais antigo vai ficando o mercado, as formas de vender, as formas de estar nesse mercado vai alterando. Os clientes estão mais exigentes, né? Então, assim, eu costumo usar um exemplo que pode ser tanto a cerveja artesanal, o café, essas modas que vão surgindo, quem chega primeiro enriquece, ganha dinheiro com muita facilidade. Até o morango do amor. Você vê uma coisa pequena que faz algo diferente, mas que ganha o mercado, né? Só que depois que... É um boom, né? Mas é um boom mais sólido também, né? Só que no início é fácil vender. Então, vamos pegar uma analogia bem bobinha aqui. No início da cerveja artesanal, qualquer marca pequenininha montava ali, não precisava ter marketing, não precisava atender bem, era um boom. Depois que o mercado vai ficando mais sofisticado, as marcas precisam se estruturar, porque senão a concorrência, enfim. Então isso está acontecendo cada vez mais com o mercado. Então eu não acho que o mercado está ruim, está saturado. Muito pelo contrário. Tem cada vez mais oportunidade de ganhar dinheiro, mas as pessoas precisam se estruturar no negócio, principalmente, para conseguir, né, colher esses frutos.
E, Rai, nós fotógrafos, eu vou falar nós porque eu também, acontece comigo. A gente pega muita referência em Pinterest, de outros fotógrafos, né? A gente tá sempre naquela inspiração. E tem uns que nem se inspiram, vão lá Copia e mesmo. quer copiar até o pé da mesinha. E tá tudo bem, né? Enfim, cada um tem a sua essência. E como manter isso, né? Onde achar esse lado criativo? Por exemplo, eu tenho 15 anos de fotografia. E tem hora que eu me pego pensando, nossa, eu não gosto mais da minha fotografia, eu queria algo novo, algo inovador. Mas aí eu paro um pouquinho, por mais que eu tente fazer algo inovador, quando eu paro um pouquinho eu falo, não, Ana, você, por exemplo, você não é do preto, você adora fotos claras, então não adianta eu querer mudar essa essência. Mas ao mesmo tempo, eu também às vezes sinto que me falta criatividade. Aonde buscar isso sempre? O seu curso, né, a sua mentoria também dá essa diretriz? Boa. Assim, ó, como eu falei da multidisciplinaridade, eu brinco que a gente vai de Adelaide a Zoraide, né? Que é essa coisa meio misturada. Adorei, de Adelaide a Zoraide. E aí tem uma ferramenta que eu gosto muito que chama, a gente apelidou de Highboard, né? Que é um moodboard do High, né? Então, assim, eu vou explicar para quem tá nos assistindo como é que funciona. E aí vocês podem fazer em casa também, que é uma comparação, tá? Vamos longe, tá? Tem que ir longe para entender. É a comparação da colcha de retalho e do edredom, tá? Então vamos comigo. O que acontece? Eu também não sou pudorado nessa coisa da referência e tudo mais. Eu acho que cada um sabe o que quer para si. Então, assim, se vai pegar no Pinterest, vai replicar, ou se vai fazer uma coisa 100% genuína, eu não vou entrar aqui nesse mérito e eu acho que cada um, né, toma suas decisões. Tem modelos de negócio também que vão exigir uma autenticidade maior, outros modelos nem tanto. Mas agora respondendo a tua pergunta, quando a gente vai buscar referências, muitas pessoas têm até essa dificuldade porque elas não entendem como que de uma referência eu crio algo genuíno. E muitas vezes a pessoa não é que ela faz por maldade ou por preguiça, ela não sabe como que ela transforma aquele monte de coisa que ela pegou ela gosta, talvez, numa coisa dela. genuína. E é essa dica que eu quero dar com o Highboard. Então, qual é a intenção aqui? Vamos supor que você é uma costureira, tá? Em vez de uma fotógrafa, você é uma costureira. Então você foi, ao invés de ir no Pinterest, você foi em várias lojas de roupa de cama. Cita um nome aí de uma loja de roupa de cama. Zelo. M. Martin, Zelo. Boa. Então você foi lá, visitou as lojas de roupa de cama, como se fosse o Pinterest. Adorei esse edredom aqui. Esse edredom de bolinhas ou esse edredom de flores. Então o que você pode fazer? Ir lá comprar o mesmo tecido no distribuidor, que seria ir lá e copiar o mesmo cenário do dia do Natal, por exemplo, ir lá no seu ateliê de costura e copiar um edredom exatamente igual da M. Martin e usar ou vender na sua loja, vender no seu ateliê. Isso é replicar, copiar a referência. Ou você pode fazer uma coisa genuína, que é: e na M. Martin, gostei desse edredom, vou pegar um pedacinho desse tecido. Vou na Zelo, vou pegar esse pedacinho. Vou sei lá onde, na Rainha das Noivas do Rio Grande do Sul, vou pegar outro pedacinho. Vou sei lá onde vou pegar outro pedacinho. E aí, com um pedacinho de cada tecido, você volta para o seu ateliê, você costura esses pedacinhos e você faz uma colcha de retalhos. E no final, você vai ter uma colcha de retalhos que se transforma num edredom, numa coberta, e ninguém tem aquela colcha de retalhos, só você. Então eu uso essa analogia para explicar que o Highboard, né, esse moodboard, ele precisa ser feito um exercício onde você captura pedaços das referências que você gosta e junta numa única coisa. Não fica preso numa só, né? Exatamente. Então, o grande segredo para você transformar referências numa coisa genuína é fatiar. Então, você pega, por exemplo, as referências que você gostou e literalmente risca o que você gostou daquela referência. E aí, então, assim, eu gostei desse cenário aqui. Você risca o sofá.
Você gostou dessa referência aqui, eu risco a luz. Eu gostei dessa referência aqui. quero a bandeirinha. Essa referência aqui, eu gostei do tecido da roupa. E isso vale, gente, para arquitetura, Sim. vale para qualquer coisa de referência. Porque às vezes a gente manda lá pro arquiteto um monte de referência. Ele não sabe se tu tá mandando a referência pelas cores, pelo lustre. Às vezes tu mandou uma referência porque tu gostou do lustre. E ele pega a referência pelo papel de parede. Daí ele te manda um projeto com papel de parede que tu odeia. E é porque tu mandou por causa do lustre. Então, assim, a ideia da colcha de retalhos é justamente você ir chupando e capturando várias dessas camadinhas e juntar numa colcha de retalhos. Então, é assim que a gente faz para cenário. É engraçado que é tão... É muito simples. É tão claro isso, porque, né? É muito simples, só que... Você vai juntando e você vai fazer aquilo que... Só vai ter ali aquilo que você realmente gosta e você vai ajeitar do seu jeitinho. E parece muito besta quase a dica que eu tô dando, mas quando você não sabe o que vai fazer de cenário, e aí é o caso da maioria, você vai para um Pinterest ou você vai tirar foto de vitrine, etc. Você tem que fazer isso com 100 imagens, 150 imagens. E você simplesmente faz... salva e vai riscando. Vai, salva e vai riscando. Depois que você tem 100, 150 imagens já circuladas, você vai fazer a triagem. E você começa a separar em grupos. Ai, que delícia. E você vai perceber que tem repetições. E aí vem a fase da decisão. Porque seu olho olha pro que você gosta, então vai ter repetições. E aí você vai perceber a conclusão do que você não sabia. Eu selecionei 20 vezes uma roupa de linho bege, que eu nem sabia. Eu selecionei 15 vezes uma parede verde musgo. Eu selecionei não sei quantas vezes uma cama com uma cabeceira ripada. Eu selecionei não sei quantas vezes um lustre de corda. Que você nem imaginava fazer um cenário assim. No final dessa olhada de fotos, tu vai anotando as decisões. Eu anotei parede de musgo, roupa de linho. Do final, teu cenário tá pronto. Dica de ouro. É simples, mas é de ouro. E assim, você senta em 2 horas, você faz esse passo a passo, tem o cenário pronto. É isso. Que delícia, gente. Adorei. Vou ter que sentar hoje de novo. E aí, só tem que ter paciência e cuidar que o Pinterest ele é tendencioso. Então, a cada pouco você tem que parar e voltar, porque ele vai mostrando igual, parecido. Exatamente. Gente, achei incrível e muitas pessoas falam que às vezes o mercado está exausto, que eles estão com muita concorrência, que tá difícil, porque cada vez entra gente menos experientes e com preço mais barato. Eu acredito de verdade, eu não sei o seu ponto de vista, né? Olhando o meu ponto de vista, que o mercado realmente mudou em algumas questões, justamente porque tem novos entrantes, tem pessoas despreparadas, mas o mercado é assim. Entra gente no mercado que não tá preparada, que vai lá, atira, mas também sai com mais facilidade, outros ficam e dá um lance, mas aí você tem que olhar o seu negócio, né? Em que ponto que você tá, que você quer dar essa reerguida, entrar com tudo. E quando a gente fala dos parâmetros que você falou, né, que tem muita gente no seu hall, não sei como que você chama, sua comunidade, vamos dizer assim, que teve resultados incríveis, né, e outras pessoas que falam que o mercado às vezes não tá tão legal. E é muito engraçado que quando eu vou olhar as suas alunas, que a maioria são amigas minhas muito queridas, eu percebo a diferença. Eu percebo a diferença drástica da né, da Jeane, que é muito diferente o que ela era antes e o que ela é hoje. Por quê? Porque ela entendeu com o Hayax, precisou de uma ajuda, porque às vezes a gente sozinho não consegue, né? A gente não consegue dar conta de tudo. E aí ela teve uma mudança drástica e ela vai vir aqui, eu quero até que vocês conheçam ela ganhou 1,5 milhão. Então, assim, é muito lindo, porque ela sonhou com aquilo e ela foi em busca. Então, se a gente conta um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente precisa saber pra onde a gente vai, o que realmente a gente quer buscar, porque senão a gente fica sempre nadando e não sai do lugar. Boa. Eu gosto muito de trazer alguns conceitos de negócio, assim, quando a gente conversa sobre isso, que ajudam a clarear e a gente começar a sair dessa coisa do autônomo pro empresário, né? E tem uma coisa que eu defendo muito no meu método, porque eu tenho um método que eu fui desenvolvendo com esses anos e que eu ensino para os alunos. E assim, eu defendo fortemente que o modelo de negócio do estúdio, e o modelo de negócio é assim, é o que são, onde vivem, do que se alimentam do estúdio, tá? É como se fosse a raça do estúdio. Então não tem... tipo assim, não tem o carro a diesel, o carro a gasolina, o carro elétrico, cada um tem
as suas peças, o seu combustível, né? E cada um anda mais rápido, um é mais forte, um vai no barro, o outro é melhor para a cidade, o outro é melhor para a terra, não tem essas características? A mesma coisa é o modelo de negócio para o estúdio. Então existem tipos de modelo de negócio, na minha metodologia eu trabalho com 4, eu defendo 4 tipos e cada tipo tem uma característica diferente. Falando em o mercado está exausto, né? As fotógrafas estão exaustas e falando em resultado, eu defendo fortemente que a empreendedora, né, a fotógrafa ou fotógrafo tem que escolher um modelo de negócio que encaixe perfeitamente com a sua personalidade e com o seu estilo de vida. E esse é uma das dicas de ouro, é uma das chaves do sucesso para esses números que a gente tem divulgado. 200 mil no Natal, plaquinha de 1,5 milhão, plaquinha de 1 milhão, plaquinha de 500 mil, Natal de 100 mil, Natal de 150 mil. Por quê? Eu falei muito isso, a gente teve um evento há 2 dias atrás, eu falei essa frase 20 vezes. Vocês não cabem todos numa mesma caixinha. Eu falo muito isso. Eu sou um ser exótico, um ser, né, excêntrico. Que muda também, né? O tempo então, inteiro. assim, eu falo isso muito para os alunos. Eu não vou botar todos vocês numa mesma caixa. Agora, todo mundo é high ticket. Agora, todo mundo tem que vender a alto volume. Agora, todo mundo tem que fazer não sei o quê. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que existe um nível de personalização que precisa ser olhado com muita atenção para que o negócio tenha resultado de acordo com essa personalidade. Então, vamos lá, pensando nos modelos de negócio, vão ter tipos de modelo e aí você encaixando com a sua personalidade, você vai ter muito mais chance de dar certo, porque você consegue levar aquilo a longo prazo. Então, vou dar exemplos, tá? Vamos supor que vai ter fotógrafa A que mora numa cidade X, tem 3 filhos e tem uma necessidade ali ela consegue trabalhar só de tarde. Tem uma condição familiar específica. Essa fotógrafa, ela não tem a mesma força de trabalho, ela não tem a mesma condição de trabalho do que a fotógrafa B, que mora numa cidade, numa capital, movimentada como São Paulo, sem filhos, e mora tem um home studio, por exemplo. São realidades completamente diferentes. Então não tem como elas terem o mesmo modelo de negócio. E tem a fotógrafa C, por exemplo, que está com todo o gás, que quer um estúdio para ter 5 funcionários e é sócia do marido. São realidades, não tem como essas 3 pessoas... Nossa, eu já enxerguei várias pessoas com esses modelos, assim, realmente não tem como essas pessoas trabalharem o mesmo modelo, cobrar o mesmo valor, ter os mesmos modelos de PDF, trabalhar o mesmo Natal, não tem como. Então, eu acredito que tem muita gente patinando e muita gente não dando certo por talvez estar no modelo errado de negócio. Então, assim, a gente tem modelos que vão trabalhar, né? Eu chamo de modelos autorais, que são modelos que vão trabalhar com menos volume e tickets um pouco mais altos, e modelos de escala que vão trabalhar com volumes maiores e podem ou não ter tickets mais altos, né? Então, daí se subdividem em 4 tipos. Depende do gás da pessoa, da filosofia da vida, né? Porque uma tem 3 filhos, vai trabalhar... Às vezes elas são iguais, mas não tem tanto tempo de trabalho. Não é só no gás, mas por exemplo, os modelos, né, se dividem em 2 grupos. Então, por exemplo, os modelos autorais vão ter funcionários generalistas, porque você tem menos volume. Então, você vai ter uma assistente generalista, ela vai te ajudar no financeiro, vai te ajudar no marketing, vai te ajudar nas vendas, porque tu tem uma agenda só. É só uma fotógrafa. Os modelos de escala, não, vão ser funcionários já especialistas. Tu vai ter o marketing, tu vai ter o comercial, tu vai ter fotógrafos, porque tu vai ter um empilhamento de agenda. Então, o empreendedor que topa ter um estúdio de escala, quando ele vai contratar, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é sair da operação da fotografia, porque ele quer crescer. Ele não quer ficar no operacional. Ou são 2 sócios, um vai para a gestão e outro fica na fotografia, mas uma das primeiras contratações é contratar fotógrafo. Por quê? Porque quer escalar volume. Já se é um fotógrafo, por exemplo, que preza pela assinatura artística, dificilmente ele topa uma escala. E o que tem de gente artista em modelo de escala, por exemplo, triste, ou vice-versa, gente que é da escala,
querendo cobrar um high ticket no autoral que não funciona. Então, assim, fazer essa análise é bem importante, sabe, pro resultado financeiro e também para essa questão de exaustão, sabe? Então, o estúdio ser mais produtivo, né? Fazer mais sentido. Faz todo sentido, né? Então, Todo sentido. acho que respondi, né? Respondeu. Vai beber água, né? Ah, É difícil. ficamos assim até sem fala. Isso são os modelos de negócio que faz. Você vai falando, muita eu diferença. eu fui desenhando até as pessoas que precisam Ô, Rai, então já a gente está falando, né, e até por interesse próprio, fala um pouquinho específico da sua mentoria, como é que funciona, para quem quanto tempo vai, né, essa mentoria? Tá. Fala pra gente. A gente trabalha, então, hoje a gente chama bem de acompanhamento de carreira. Eu gosto de usar esse termo porque, enfim, né, esses termos vão se confundindo, né? Tem workshop, tem imersão, então cada um vai chamando de um jeito. Eu gosto muito de chamar de acompanhamento de carreira porque dura 1 ano e eu acredito nisso porque precisa ser, no nosso caso, é uma coisa transformadora mesmo, então dura 12 meses porque, como eu falei, é multidisciplinar, é 360 graus. Então, por que é 360 graus? Porque a gente divide em 3 núcleos. O núcleo de negócio, o núcleo de criação e o núcleo de mentalidade. E aí, cada um desses núcleos vai ramificando. Então, toda a parte de negócio vai entrar gestão financeira, tráfego pago, a parte toda ali de divulgação, estratégia, modelos de negócio, toda essa parte empresarial para você, de fato, ter uma empresa, né? Você ser uma empresária e não uma autônoma. O núcleo criação, que entra toda essa parte artística, então como eu dei o exemplo ali do highboard, ali é uma palhinha do que entra essa parte artística, porque, como eu falei, o que é belo vende, né? Então precisa ter essa roupagem artística, não só no portfólio de gestante, de newborn, mas nos especiais também, ter cenários, por exemplo, estratégicos para que a venda aconteça. Então, isso é muito importante. E o terceiro núcleo, que é pouco falado, mas é o que carrega tudo, que é o núcleo de mentalidade. Que basicamente é a maneira como você lida com tudo e a parte emocional. Sim. Que isso realmente é um diferencial, assim, a tua saúde psicológica e a mentalidade, a maneira pela qual você lida com o pilar da criação e o pilar do negócio, sabe? Faz muita diferença. Então, dura esse 1 ano e a gente literalmente pega pela mão, então tem muito suporte, tem muito material de apoio, tem muitos encontros para que a gente consiga, de fato, alavancar resultado. Então, assim, não são lives, né? Não é uma mentoria que você entra e tem 2 lives por mês com 300 pessoas. Não é. É realmente uma coisa próxima, um acompanhamento de carreira mesmo, para fazer a diferença no estúdio. O resultado, né? E tudo começa por uma conversa, né? Então, a gente recebe o fotógrafo, a fotógrafa que está interessado para fazer essa conversa inicial, para entender se ele está no momento, entender Exato. as dores e, a partir disso, entender de onde ele parte nessa jornada, né? E aí explica como funciona o processo. E ele tem que estar muito disponível e disposto, porque é muita dedicação, né? Tem que dedicar muito ao seu negócio, porque é muito trabalho, é muita coisa para fazer. Eu tive há pouco tempo umas mentorias que eu dava e as pessoas interrompiam no meio do caminho porque a mentalidade ainda não está preparada, né? Elas querem mudança, mas não conseguem aceitar a Elas mudança. não querem ter trabalho, isso dá trabalho, né? Você realmente tem que estar disponível. A gente foca muito, eu costumo falar que é um acompanhamento de carreira para fotógrafas e fotógrafos materno-infantil avançados, né? Então, é pessoas que eu uso avançados no sentido de que liga com aquela pergunta que tu fez. No começo, né? É que quando eu sei que eu tô no momento certo, é quem passou daquela fase inicial de aprender a fotografar e etc. E agora eu preciso começar a cuidar do negócio. Tenho cliente, sou boa, meu trabalho eu gosto, é aceitar, mas não tô ganhando dinheiro, não tô feliz. Eu preciso ir para um segundo nível, né? Eu até ganho dinheiro, mas assim, eu preciso ir para um segundo nível. Agora eu preciso estabelecer e tal. Então a gente tem clientes, né, e alunos que já estão no mercado há um tempo. A gente tem alunos que tem estúdio de 40 anos. Olha. Tem um estúdio, tem 2, tem um estúdio de 40 anos que já está na 2ª geração. E Que legal, e a tem pessoa está persistindo, quer mudanças. Exato, e tem um estúdio de 70 anos que está na 3ª geração.
Que legal. É muito legal. E, gente, claro, não é só para esses casos, né? Tem estúdios de 3, tem estúdios de 5, estúdios de 15. Mas é porque o nível de maturidade do negócio não... tem pessoas com 1 ano e meio de estúdio ganhando mais do que estúdios de 10. Então, essa questão do avançado, ela é muito relativa, né? Rapidinho, só te perguntar uma coisa. Tem uma coisa que está muito sendo falado, ainda mais essa semana, eu escutei muito falar... e eu queria um pouco da sua orientação e do seu ponto de vista de negócio, que o boca a boca, ele tá acabando. O que você diz sobre isso? Porque muitas pessoas falaram, gente, cadê as indicações? O boca a boca, não tô mais sentindo, gente, me indica. Hoje em dia parece que é tudo em volta do Instagram e tudo mais. O que você fala sobre isso? Então, eu acredito que o boca a boca, tu tem que considerar ele como uma consequência do teu trabalho, mas é algo que tu nunca vai poder contar. Então, vamos pensar assim, trabalha com o que você pode controlar. E o que você pode controlar é o tráfego pago, o que você pode controlar são os teus funis internos com o setor comercial e o trabalho orgânico no Instagram. Então, assim, Não, bonito, setor comercial. Sou eu mesma. Eu tenho que conversar comigo mesmo. O que acontece? A gente fala muito na mentoria sobre consciência de setor comercial. Que mesmo você sendo sozinho no estúdio, você sendo um estúdio de uma pessoa só, a consciência de setor comercial é uma coisa que muda muito o jogo. Então, você entender que a sua empresa tem um setor comercial e você simplesmente ser uma atendente muda muito. Porque quando você entende que você tem um setor comercial, você passa a entender que você precisa ter um CRM e o conceito que o mercado fotográfico tem de CRM é muito estranho, assim. Quando eu falo CRM, é um CRM de funil de atendimento, onde você sabe em que fase os leads estão, quantos leads estão em atendimento, quantos estão em negociação, quantos pediram, qual a taxa de conversão, quantos deram não definitivo, é de fato uma consciência de setor comercial. Então, assim, quando eu falo nessa coisa de consciência de setor comercial, fica meio complexo o conceito. Mas tu tem indicadores, basicamente. Por quê? Porque se chegou no dia 20, eu precisava faturar 40 mil, eu faturei 30. E você tem uma consciência de setor comercial, você tem ferramenta, você tem indicadores, você consegue chegar nos 10 mil que faltam. Você consegue também identificar onde é que você errou, que gargalo que tá ali, né? Porque eu vou chegar para uma aluna e ela vai me dizer, faltam 10 mil pra gente fechar o mês. Eu vou perguntar, beleza, quantos leads tem de gestante que pediram um orçamento e não fecharam? Nós estamos com 30. Vamos fazer uma ação para essas 30 gestantes e vamos fechar esses 10 mil. Aconteceu com uma aluna durante esse último evento. A gente fez uma ação, incluindo maquiagem, que foi basicamente uma narrativa para desenrolar as gestantes penduradas. Fechou 6 gestantes em 2 dias durante o evento. Então, assim, se tu tem uma consciência de setor comercial, muda muito o processo, mesmo que você seja sozinha. Isso é considerado não... nesse tempo, aquela inversão de risco, você também pode colocar uma inversão de risco muito rápida em 10 dias, assim, às vezes? Então, pode, mas independente da estratégia que tu usa, isso parte de tu ter essa consciência do setor comercial. Entendi. Porque assim, se tu entende, por exemplo, qual é a tua taxa de conversão, você também consegue tomar decisões antes. Bom, a minha taxa de conversão é na média 15%. Então, todo mês eu tenho percebido que de 100 leads que entram de gestante, eu fecho 15. Então, se você precisa vender mais, você sabe a tua taxa de conversão e você sabe o seu CPL, que é o seu custo por lead, você tem os números que você precisa para aumentar as vendas. E então, você sabe quanto que no mês seguinte você tem que botar mais de tráfego para aumentar as vendas. Isso é ter consciência de setor comercial. Tá, aí deixa eu fazer uma pergunta. Então, nós temos um fotógrafo aqui que ele está disposto a fazer sua mentoria, porém, esse fotógrafo, ele é totalmente desorganizado. Ele não tem lead, ele só tem WhatsApp, ele só trabalha por indicação de boca a boca e ele trabalha praticamente sozinho. Ele fecha a sua mentoria. Você vai precisar de dados, né? Ele vai precisar de dados para poder começar.
isso não levaria muito tempo? Uma pessoa que não tem CRM, não sabe mexer, como é que... Porque assim, acho que tem muita gente nesse nível. Isso é o que acontece com 100% das pessoas que entram 99? na mentoria. Não, 100. não é 100% das pessoas que entram na mentoria. Isso. Então, assim, 100% das pessoas que entram na mentoria não tem CRM, 100% das pessoas que entram na mentoria não sabem fazer tráfego pago, a gente ensina do zero, 100% das pessoas que entram na mentoria usam só o WhatsApp, muitas das pessoas que entram na mentoria não têm funcionário, a gente ensina o processo de contratação do zero, porque a gente ensina um processo desde captar o funcionário da vaga, até fazer a filtragem, porque a gente tem um método de contratação em 4 fases, porque tem isso, né? Tu contrata um funcionário e ele não fica. Então, como é que tu faz a triagem do funcionário? Como é que tu comissiona corretamente o funcionário? Porque tem que acontece muito que a gente recebe na mentoria. Contratei um funcionário, prometi 10% de comissão. Tu não contratei um funcionário, tem um sócio. Entendeu? 10%? O que é isso? Verdade. Entendeu? Uhum. Então, assim, todo esse... Quando eu falo multidisciplinar 360, é de verdade. Então, assim, é 100% dos casos. Então, por isso que tem um ano. Acho que eu ia perguntar agora, é um ano de mentoria. É um ano de mentoria. Certinho. É, certinho. Só que, assim, a gente tem uma taxa de 85% de renovação. A gente tem muitos alunos que estão no 3º ciclo com a gente. Porque, realmente, por isso que eu falo, são 3 núcleos. É negócio, criação e mentalidade. Eu peço até para quem está assistindo, dar uma refletida. Se você tem 5, 10, 15 anos de fotografia, desses 3 núcleos, qual você já investiu? Só criação, eu tenho certeza. Quantos cursos online você comprou no último ano Fez. e não fez? 10 mil no mínimo, tenho certeza. 10 mil de curso online engavetado. Se pegar os últimos 5 anos, muito mais. Só investiu em criação, só investiu em luz, em pós-produção, só investiu nisso. Nunca investiu em mentalidade, nunca investiu em negócio. Então, todo mundo que entra para a mentoria tem aí, vamos supor, como é que eu vou te dizer? Tem que tirar o atraso dos últimos anos. Então, a gente precisa correr para aprender todas essas coisas, entende? A sua mentoria tem o ano todo ou tem datas específicas que abrem? Não, ela não é cíclica, né? Porque ela tem um nível de personalização, Sim. né? Então não é como se fosse uma faculdade com cadeiras, né? Eu quero entrar agora, eu consigo? Consegue. Então qualquer pessoa pode entrar, tomar essa decisão, passar por uma entrevista. Isso, faz essa entrevista para entender, porque como a gente fala, né? A pessoa tem que... a gente tem que entender se ela está no momento certo, se faz sentido com o objetivo dela, com o que a gente ensina, faz essa entrevista. E aí, a partir dessa entrevista, a gente mostra qual é o momento certo dela entrar, o degrau certo, né, da mentoria. E aí, a partir disso, a gente apresenta a proposta e etc. E ela não é cíclica. Então, assim, o momento que ela quiser entrar, tá tudo certo. E a gente tá no momento mais fértil do ano, né? Por causa do Natal. Falando em Natal, vamos já tocar nesse assunto, né? Antes de fazer a pergunta que eu quero perguntar, a gente teve uma live esses dias na BFRN falando sobre Natal. Aí dentro do grupo, um monte de gente que às vezes nem assistiu a live, mas sabia que teve a live, mas nem assistiu a live para poder se munir de informações de pessoas que estão vendendo 240 ensaios, escreve: ai, mas aqui comigo nunca deu certo, o que fazer? Gente, primeiro que tu assiste a live, porque é uma oportunidade de você ver outro modelo de negócio e sair da caixinha. Porque geralmente é erros e acertos, é ir testando, né? O que não deu certo, para de fazer, enfim. Uhum. Mas o que você diz, assim, muitas pessoas não conseguem lotar agenda. As pessoas não conseguem ter e é a época de ganhar dinheiro. Enquanto isso, a gente já conhece muita gente que vende muito, que é impressionante, assim, agenda cheia, já tá com a agenda de outubro e novembro bombando, pensou antecipado, criou desejo antecipado. Então, assim, que estratégia você pode dar para os nossos ouvintes que ainda dá tempo de tentar correr atrás desse prejuízo e tentar ganhar um dinheiro com... E aí, só complementando, então, o Natal, isso também, assim, eu tô dizendo por mim, né? Eu acho que esse ano específico, de verdade, eu não sei se eu tô enganado. Gente, em julho já só se falava em Natal. Tinha gente vendendo em Natal, julho vendendo Natal. Isso você acha que atrapalha um pouco? Porque, por exemplo, eu sei o que eu vou fazer no Natal, mas meu Natal vai começar em novembro. Eu não abri agenda ainda e eu vejo gente que realmente eu conheço, sei que é verdade,
que já vendeu 160 ensaios, né? Como é isso aí? Acho que deixa a pessoa meio tensa, meio até em depressão, né? E para às vezes de parar de pensar em outras partes do negócio que é importante, porque pensa no lucro do Natal, porque o que a gente é um amor e ódio o Natal, né, para fotógrafo. Então a gente brinca que por mais que a gente goste, a gente não aguenta. A gente fica bem exausto, bem cansativo, principalmente quem começa em julho. E o que você acha de tudo isso e como que você... Tá, só para contextualizar, eu defendo que um estúdio saudável financeiramente tem que ter 3 fontes de receita. As receitas pontuais, que elas vêm de gestante, newborn, corporativo, família. As receitas recorrentes, que é o acompanhamento, que foi demonizado no mercado, mas eu adoro, tá? Eu acho que o único jeito de ganhar dinheiro é esse, né? Senão Então, não tem assim, como tem um modelo de vender acompanhamento legal, tá? Tem muitas formas estranhas, mas tem um modelo legal de vender acompanhamento. E as receitas de pico que eu defendo Dia das Mães e Natal, tá? Só para contextualizar. Agora te respondendo. Primeiro, para quem eu sei a data que vai sair, então, esse episódio, então eu tô falando isso baseado na data que vai sair o episódio, tá? Você que tá assistindo, você não está atrasado em lançar o Natal, segundo a minha opinião, tá? Então, para deixar isso bem claro, você não está, meu Deus, atrasado, não tenho como ganhar dinheiro no Natal. Não, os meus alunos, inclusive, não lançaram o Natal ainda, tá? Tem aí um percentual de 10 a 15% dos alunos meus que já lançaram, porque são estúdios específicos que no modelo deles fazia sentido antecipar, ou porque o aluno, por uma questão pessoal, quis lançar antes. Mas na minha metodologia eu recomendei que não lançasse ainda. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acredito que você não está atrasado ainda. Então, assim, te respondendo. Em julho, né, o pessoal falando de Natal. O que acontece? Se é um estúdio que tenha como principal fonte de renda o Natal, né, que o Brasil viaja para ir fotografar com esse estúdio, né, e etc. Eu não vejo isso como um problema. Porém, eu acho que tem pessoas que foram se perdendo com essa coisa de antecipar o Natal. Então, eu sempre falo que se comparar é o primeiro passo para o autoabandono. E o mercado materno-infantil é rei em se comparar, né? A grama do vizinho. Sim. Então, se comparar é o primeiro passo para o autoabandono. Então, assim, para um pouco de olhar o que o outro fotógrafo está fazendo e começa a olhar para a tua estratégia, para o teu modelo de negócio. Porque pensa comigo, tá? Se tu fatura 100 mil no Natal, 150 mil no Natal, não é melhor faturar 150 mil em 60 dias do que faturar 150 mil em 120 dias? Não é melhor? Sim. Então, assim, para que alongar a campanha se você não vai alongar o faturamento? Não vai vender mais por isso, né? Exatamente. Então, assim, tem que ver muito bem, porque eu vejo pessoas esticando a campanha sem esticar o faturamento. Então, tem que ver muito bem isso, né? Já vieram alunas minhas desesperadas, olha, fulana lançou e tal, eu disse pra ela, faz conta. Faz conta, o preço dela da concorrente está público, faz conta. Olha a estrutura de pacote, não tem estratégia nenhuma. A pessoa só quis lançar na frente para ser a primeira. Eu não quero ser a primeira, eu quero ser o que mais tem lucro. É isso que me importa. É bater a minha meta de lucro. Você vende para cliente, não para fotógrafo, né? Exato. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que se tiver uma estratégia muito amarrada, que para o teu negócio faz muito sentido lançar em setembro, ok. Mas na maioria dos casos eu acho que acaba sendo um tiro no pé. Então em estúdios de alta escala pode fazer sentido antecipar muito, mas em estúdios autorais de menos volume não dá conta. Por quê? Porque tu deixa de fotografar muitas outras coisas para antecipar muito o Natal. A maioria dos estúdios materno-infantil não tem nem espaço para manter o Natal montado por tanto tempo. E vocês vão ver os pilares que eu ensino para ter um Natal hiperlucrativo. Para manter o ticket que eu consigo atingir num Natal, tu tem que ter múltiplos cenários. Então tu não consegue manter isso por 120 dias. Então às vezes é melhor ter um Natal a partir de outubro, com ticket médio alto. E eu não tô falando de começar alto, é terminar alto, do que tu alongar muito a campanha
deixar o teu Natal cansativo e não vender mais nada. Só para dizer que tu começou o Natal primeiro e vendeu 200 sessões. A gente tem que ver a lucratividade da campanha. Boa. Perfeito. Amei isso. Tá? Bingo. Nossa, porque isso aí acho que tá deixando pessoas assim com ansiedade, sem dormir. Porque tá virando uma competição de quem lança o Natal primeiro. Então, assim, uma coisa é se organizar e antecipar. Outra coisa é só saber quem lançou primeiro. Tudo que você tem falado, se a gente costurar, a gente chega no mesmo resultado, né? Então, primeiro você falou, existem pilares que você analisa, 4 pilares que você analisa do estúdio. Então, se a cliente tem outra rotina, se a cliente tem outro fluxo, mora em outra cidade, enfim, você já não pode olhar o quintal dela. E as pessoas, elas não filtram o quintal, ela só sai olhando o resultado, palco, né? Sai olhando o palco. Então ela não olha como que é o quintal daquela pessoa, toda a trajetória. Fora que ela também não vê todo o perrengue que a pessoa passou pra chegar naquele coisa e ela acha que o dela vai ser imediato. Aí a gente passa pro Natal. As pessoas querem antecipar o Natal e também não sabe o que teve da estratégia do outro. E às vezes o outro tá com estratégia e você tá querendo antecipar e pula a sua. Exato. Então, assim, eu não tô dizendo que 100% das pessoas que lançaram Natal em setembro estão erradas. Não é isso. Mas muita gente lançou antes para lançar primeiro sem estratégia. É aí que tá errado. Então, tu faturava 100 mil com 60 dias de Natal. Daí tu tá faturando 100 mil com 120 dias. Pra quê? Carregar pedra o dobro do tempo para o mesmo resultado. É aí que tá o problema. E, Rai, agora assim, você pega muito... Acho que assim, o mundo tá assim, nós estamos adoecendo, ansiosos e com depressão e com burnout, tudo que possa imaginar. Você pega muito fotógrafo desanimado? E assim, quando ele chega pra você no fundo do poço, né? O que você... Qual é o gás que você consegue falar, olha, amigo, vai dar certo, né? Vem pra cá. Como é que é isso? Você tem pego muita gente assim? Olha, tem algumas coisas. Eu acho que tem uma parte mais genuína, assim, que eu não sei explicar muito, que eu acho que o meu jeito de ser e a cultura que a gente estabeleceu na empresa, assim, de acolhimento mesmo, que não dá muito pra explicar, né? Mas sentir, né? Mais sentir. Então, assim, essa parte não dá muito pra explicar. Eu falando, né, fica meio estranho. Mas tem muito das pessoas terem um lugar pra buscarem apoio. Então, acho que essa questão é muito importante porque quem tá no mercado se sente muito sozinho. Por mais que tenham amigos e etc., sentem muito eu vejo muito um relato de quando eu tenho um problema, eu até posso pedir ajuda pro meu esposo, eu posso pedir ajuda, mas ninguém entende de fato o que eu tô sentindo, né? Então eu vejo isso acontecendo muito na mentoria. Elas vêm conversar com a gente e aí buscam um apoio, sabe? Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é resultado. O resultado faz... Dá um ânimo, né? Brotar, né? Em coisas assim, lugares áridos, né? Então, estúdios que estavam já desanimados, acinzentados, né? E começar a ver novos resultados, aquilo ali vai irrigando, vai brotando, então vai animando pessoas que estavam literalmente assim, exaustos. Eu não sei mais o que fazer. Faz uma primeira campanha, cresceu 50%, na próxima campanha, visualmente, às vezes tu pensa, a pessoa não comprou um equipamento, a pessoa não fez um curso novo de iluminação, o trabalho começa a ficar mais bonito, a pessoa começa a ter mais vida, né? Exato. Porque o resultado realmente, ele transforma. Eu costumo dizer uma frase que dinheiro não traz felicidade, mas felicidade traz dinheiro. Você começa a ficar tão feliz, ver tantos resultados, que tudo começa a prosperar, o seu olho brilha, dá criatividade, dá tudo. Eu quero fazer a pergunta aqui, que acho que muito fotógrafo deve estar esperando aí. Por exemplo, eu quero entrar para a mentoria de imediato, mas eu sei que nesse momento eu não vou conseguir fazer CRM completo, porque já vem campanha de Natal, final do ano tá aí, eu fecho a mentoria e eu consigo ir direto para as estratégias de Natal e aí junto com isso a gente vai fazer no início aqui. Sim. Porque a gente sabe que tem muito curso no mercado que você não consegue assistir lá embaixo se você não concluir aqui em cima, né? Sim, né? Quem entrar para a mentoria agora vai entrar com o pé na porta no Natal. E aí, é antes feito do que perfeito. Então, assim,
tem alunos que estão na mentoria há 1 ano, renovando o 2º ano e ainda não chegaram no CRM, por exemplo. Verdade. Eu acredito. Já dobraram o faturamento. Eu acredito. Não, mas Já não dobraram conseguiu ainda deixar isso. Já dobraram o faturamento, tem aluno que triplicou o faturamento de especial e não chegou no CRM ainda. Por quê? Porque é uma construção. A gente começou lá na base sólida, lá no alicerce, e vai melhorando o que pode. Então, assim, o nosso... Vai tirando o que tá ruim da frente. Exatamente. Então, assim, o nosso negócio é resultado. Porque, assim, a mentoria tem 1 ano. O meu objetivo é entregar resultado pro estúdio. Então, assim, só que eu sou muito realista com o aluno. Ó, isso aqui tu tá postergando, isso aqui vai fazer o teu 80-20. Isso aqui vai fazer resultado. Então, isso aqui tem que fazer. E aí tem situações que, às vezes, a gente vai empurrando porque aquilo ali vai levar muito tempo. Um exemplo, eu não vou dizer pro aluno implementar um CRM 15 dias antes de lançar o Natal, porque eu sei que aquilo ali não vai funcionar. Vamos no WhatsApp mesmo, porque eu tenho prioridade que ele aprenda tráfego, por exemplo. Então, assim, a gente é muito realista nessa parte, sabe? E hoje a gente tem que ver que, né, resultado é dinheiro. Então, se tem resultado, o dinheiro tá entrando. Você já, é uma curiosidade minha, assim, você já pegou algum estúdio em que você falou, olha, vamos parar tudo isso, vamos começar do zero? Porque tem coisas que às vezes é melhor andar para trás, para começar tudo mais redondo do que do jeito que tá, não dá para continuar. Vamos trabalhar a mentalidade, vamos trabalhar o negócio, vamos respirar e vamos parar um pouquinho. Começar do zero, não, mas vários, eu posso dizer. A coisa tava tão... Porque, assim, já tivemos vários casos em que a pessoa na reunião... bom, chorar na reunião é comum, né? Aí eu choro junto. Mas já tiveram muitas situações de a pessoa vir para a reunião e, assim, 10 anos de fotografia, né? O trabalho lindíssimo, mas a pessoa me falar assim, Ajax, é a minha última tentativa. Me falaram muito bem do teu trabalho, fulana, ciclana, beltrana me indicou, eu confio nessas pessoas, mas eu não aguento mais, eu tô exausto, tipo assim, exausta, é minha última tentativa. Então, são situações, assim, complexas mesmo da gente lidar, né? E nesses casos, a gente não posso dizer que a gente apagou tudo e começou do zero, porque não era do zero, mas foram situações que a gente precisou dar uma chacoalhada tão grande, assim, que a gente precisou mudar o modelo de negócio por completo, não foi uma reformadinha. A gente precisou... Rebocar. Tudo, assim, sabe? Então, tiveram estúdios que a gente precisou testar tanta coisa para destravar, mudar o modelo, até achar, tipo quando vai tirar sangue e não vem, sabe? E vai, testa aqui, até que acha, até que vem o sangue, entendeu? Foi assim, mas a gente não para, eu falo muito isso na mentoria, sabe? Plano B, plano C, plano D, a gente não vai parar enquanto não achar o plano que dá certo. Isso deve ser muito gostoso trabalhar, né? Pra você, sua mente deve ficar e é o que você crescendo falou, cada vez mais. A gente passa a pertencer a uma comunidade, Exato. né? Porque essa é outra pergunta que eu queria fazer. Tem muita gente que perdeu o apoio do marido ou da família, até porque porque assim, quando o dinheiro entra, o apoio é fácil vir, né? Agora, quando você só investe e o dinheiro não vem, aí é simples também o marido ou as pessoas que estão em volta falar, você tem realmente um hobby, muda de profissão, o dinheiro não entra. Então, a gente também escuta muito isso, né? Então, eu acho que você fazer parte disso e saber a quem recorrer, porque também não adianta eu estar ruim e perguntar pro meu marido o que eu devo fazer, né? Ele vai falar, para de dar despesa, vai lavar a louça que é muito mais fácil pra você, né? Tô brincando, mas assim, é mais ou menos isso. Brincando com fundo de verdade. Que em casa o dinheiro tem que entrar. O alemão não é fácil, não. O alemão liga que trabalha 24 horas, desde que o dinheiro entre, né? Ai, gente, é isso. E sabe que lá nosso público, como né, vocês sabem, tem aumentado o número de homens, né? Mas eu sempre trabalhei com muitas mulheres. 98% de mulheres. Sempre, né? sempre. Então vocês devem imaginar que eu lido com muitos maridos na minha realidade. E na mentoria tem um encontro presencial com... Como é que funciona assim? É que tem mais de um modelo, né? Dependendo do nível de maturidade que a pessoa tá, tem 3 possibilidades que ela pode entrar, mas a gente se vê basicamente 4 vezes por mês.
e tem mais todo o suporte de WhatsApp. Assim, uma cerejinha do bolo da mentoria é o suporte no WhatsApp, que eu sou muito presente. Então, assim, a gente tem alunos que falam com a gente quase todo dia. Minha funcionária se demitiu, pediram o prédio, o que eu faço, né? Pediram o prédio do estúdio, o Natal é mês que vem, o que eu faço? Você é quase o esposo, o terapeuta, o Aí sócio. acontece muito essas coisas, sabe? Então a gente vai auxiliando e não é o Ajax, né? Nós somos uma empresa e aí, para isso tudo funcionar, a gente tem toda uma estrutura. Então, assim, entrou um suporte de rede social. A Vika vai entrar para dar a melhor resposta. Entrou uma demanda estratégica, vou entrar eu com a melhor resposta. Então a gente vai se complementando para dar o melhor apoio para as pessoas, né? E como é um ano, tem essas fases, né? Tem momentos que a pessoa dá um gás maior e está super presente. Então eu falo muito isso pro aluno. Não é à toa que são 12 meses. É para você entender que tu vai ter altos e baixos. Tem momentos que tu vai estar ali no 10, tem momentos que tu vai estar no 7. Porque empresa é normal, assim, né? É normal. E antes eu queria... A gente tá num estúdio novo, né, gente? Mentira. Aconteceu um problema com o nosso estúdio, que eu não sei, a gente tá hoje é dia 22, né? Hoje é dia 22 de setembro. 23? 23. Hoje é dia 23 de setembro. E ontem teve uma chuva aqui em São Paulo que acabou as luzes do estúdio e tudo mais. E a gente conseguiu esse estúdio maravilhoso para que a gente possa gravar. Tem barulho, vocês estão escutando? Moto, ambulância, tem alguns ruídos, mas a gente não deixou de nos comprometer com você. E a gente achou que aqui tem a cara do Ajax. Nada melhor do que estar num estúdio de fotografia. Estamos num plano B, né? Num plano B. Então, tipo assim, a gente tinha que atender o Ajax. O Ajax ficou aqui em São Paulo pra ficar aqui com a gente, pra poder falar com vocês, pra poder trazer esse conteúdo incrível, que eu tenho certeza que vocês já estão com lápis, caneta e o telefone dele, né? Na mão. Porque isso aqui é presente de Natal, hein, gente? Já vou avisando. Presente de Natal. E aí a gente veio gravar porque, devido à chuva, o nosso estúdio, né, onde a gente grava, caiu toda a força, a eletricidade, lá ainda tá sem luz. E aí a Dani, né, prontamente, tinha uma amiga da região, a gente conseguiu deixar Thalita. Um beijo enorme pra Thalita. Obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade. @Thalita Lima, a fotografia. Isso. Adorei, tô aqui, viu, Thalita? Obrigado. Exato, e a gente até pensou em remarcar, mas isso seria impossível, porque o nosso querido se comprometeu, ficou 3 dias a mais em São Paulo, esperando a data do podcast, e a gente ia fazer, nem que fosse um bar hoje, mas esse podcast iria... E amanhã, e não poderia ser amanhã, porque a Ana tá indo pro Atacama, ficar só 15 dias lá. Só. Então era, não tinha era, que ser hoje. Mas realmente foi pelo Ajax. Mas espero que vocês tenham gostado aqui do nosso espaço. O conteúdo tá sempre de primeira e é isso que importa, trazer esse conteúdo maravilhoso pra vocês. E, Rai, eu vou te falar que tá chegando ao fim. Não é legal, triste? Legal nada, Rai. Eu queria mais, de verdade. Foi muito legal. Quer ficar até às 5, Rai? Vamos fazer essa última pergunta. Acho que a gente perguntou mais ou menos, né? Assim, ó, o que fazer, né? Acho que essa é a pergunta de todo mundo. O que fazer quando sabemos que faturamos bem? Isso é pra Dani. Mas não vemos a cor do dinheiro. Parece que o dinheiro simplesmente some. Esse é pra Dani, olha lá. Vai trabalhar constelação familiar, vai se livrar. Não. Primeira coisa, quebra o cartão de crédito. Ai, fala. Olha, me dá essa ajuda, cara. Então, essa é um pouquinho complexa. O que acontece? Tem várias coisas que podem acontecer, né? Mas assim, ó, dentro do núcleo de negócio, tem uma coisa muito importante que a gente precisa desenvolver, uma mentalidade, que é olhar para o nosso financeiro, para a nossa gestão financeira com 2 óculos, como se a gente tivesse 2 óculos. Lente dupla. Lente dupla. Quando a gente olha para o nosso financeiro, para as nossas planilhas, com um olhar de regime de competência e o óculos do regime de caixa. O que significam essas duas coisas? Quando a gente olha para o regime de competência, é quando a gente está olhando para os números num olhar de venda, que é quando a gente registra a venda e quando essa venda entrou. E quando a gente está olhando para um regime de caixa, é quando o dinheiro entrou na conta de fato, onde houve a movimentação financeira. E isso é muito simples, mas muda muito o jogo. Não é simples, mentira. Mas muda muito o jogo, porque o que acontece? Vamos dar um exemplo. Tu vendeu para a gestante Joana. Tu vendeu dia 20 de setembro uma gestante de R$1.000
e ela vai fotografar só em novembro. É R$1.000 e ela deu uma entrada de 300. Ela deu uma entrada de 300 no dia 20 de setembro. 21 já gastei o dinheiro, os 300. Só que quando é que vai entrar o saldo? Em novembro. Então, no regime de competência, que é o controle de vendas, entraram R$1.000 em setembro. Mas no regime de caixa entrou só 300. Entendi. E os 700 vai entrar lá em novembro. Se tu trabalhar com 30 vendas nesse mês, olha a salada que vai dar. No óculos de venda, talvez tu vai ter vendido 30, 40 mil nesse mês. Mas no caixa, talvez entrou 3, 4 mil reais só. Só que lá em novembro vai bombar. Porque lá em novembro vai ter entrado um monte de dinheiro. Então, não olhar para para essas duas visões de financeiro te deixa completamente no escuro. Por quê? Porque você começa a ter uma visão quase que esquizofrênica da empresa, porque assim, tem mês que você não trabalhou e tá entrando um monte de dinheiro. Tipo, esse mês eu não vendi nada e o caixa tá cheio. Você não entende por que isso tá funcionando. Por quê? Porque tá entrando os dinheiros das sessões que tu vendeu 2 meses atrás. Só que aí tu não te esforça para vender. Porque o dinheiro tá entrando fácil. Só que essa venda que tu não fez esse mês tá impactando 2 meses para frente. Então, quando você tem um controle financeiro, e a gente oferece isso, tá? Numa planilha 2.0 que a gente chama Monstra. Quando você olha nesses dois óculos... É uns nominhos bem bonitinhos pra esses... Monstra. Não, eu falei agora porque ela é meio monstra. O aluno tem que comprar um monitor, tem que ver na TV. Tem que ver na TV. E a planilha, ela te mostra, ela tem o lado esquerdo e o lado direito. Ela te mostra justamente os dois óculos, né? As duas visões. Aí você consegue ver, bom, no regime de competência, em setembro eu vendi 40 mil, vai entrar no caixa 15. Em outubro, eu já vendi tanto, vou vender tanto, vai entrar no caixa tanto. Tu consegue ver cada coisa. Por que isso é legal? Porque você consegue ver os meses futuros. Então, em outubro, a minha previsão de entrar no caixa é 25 mil. Em novembro, é 30. Em dezembro, é tanto. E aí você já consegue te antecipar. Exemplo, lá em janeiro, eu vou ter uma queda no meu caixa gigantesca. Então, tu já consegue saber que naquele mês, tu tem que antecipar as tuas estratégias de venda. Então, por não saber o que é regime de competência e regime de caixa, as fotógrafas vão indo conforme a maré. Então, se tu sabe que o teu custo fixo do estúdio, por exemplo, é 15 mil, e tu já tá vendo no teu regime de caixa eu tenho 30? Que em outubro tu tem 30, tu já sabe que tá ok. Mas e se tem 10? E o mês tá virando? Hoje é dia 20 e poucos. O mês tá virando e tu tem para faturar menos do que o que você vai gastar, tu já sabe que vai dar ruim. Então, já é a hora de agora ligar um tráfego, agora fazer uma campanha de emergência, agora entrar em contato com os leads que não fecharam e oferecer uma maquiagem de bônus, agora fazer alguma coisa e não quando as contas vencerem. Então, isso é ter uma consciência de comercial e isso é ter uma gestão financeira um pouco melhor. Parece complexo, mas depois que você vai dominando, vai sendo muito mais simples, porque você passa a deixar de viver no escuro e você passa a enxergar as coisas. É como se você estivesse numa sala escura e tu já andou no escuro que você gasta muita energia porque você fica com medo e você passasse a ter aquela câmera que enxerga no escuro. E aí você consegue... Nossa, e essa planilha Monstra, ela tá dentro do... Tudo, tudo. Qualquer pessoa leiga, Você empresta os 2 óculos pra gente? Sim, a partir do momento que ela começa a alimentar, ela já começa a ter essa visão. Sim, Basta já começa. É todo um alimentar. amadurecimento, né? Tu vai, e aí tu vai preenchendo e tu vai começando a ter as visões e a gente vai ajudando no suporte. É que nem o tráfego. É um amadurecimento. Tu começa e, inclusive, eu recomendo sempre fazer o tráfego interno, né? Tu liga a primeira campanha, a segunda, tu vai ficando melhor, né? Em cada campanha tu vai ficando um pouco melhor. E só uma coisa antes da gente encerrar que eu queria falar muito, deixar uma mensagem final de Natal. Falar até da sua mensagenzinha que você gravou aí no celular. Tá. Não esquece. Tá. Do Natal, eu sempre falo que o Natal tem que ser hiper lucrativo, mas ele não pode ser hiper cansativo.
que Viu, é Ana? muito importante. Viu, Porque Ana? não adianta a gente faturar como vocês devem ter visto fica nos meus doente, né? vídeos aí, 200 mil, 150 mil, e tá batendo biela, né? Tremendo o olhinho depois. Então, com estrutura, com método, usando as ferramentas certas, a gente consegue fazer isso. E as alunas falam muito isso. Nossa, parece que eu fiz mais coisa do que eu fazia antes, vendi mais sessão, mas tá mais leve, porque tem uma ordem, tem um procedimento, né? Tem um método por trás disso. E aí a gente divide em 5 processos, que é múltiplos cenários, PDF estratégico, tá? Tráfego pago, ativação de base e lançamento autêntico. São as 5 principais etapas que a gente usa para que esse Natal seja hiper lucrativo sem ser hiper cansativo. Certo? Amei. E a mensagenzinha é o seguinte, eu até trouxe aqui no celular, porque é muita coisa, eu quero dividir com vocês. Gente, ó, essa parte, ó, tem uma tatuagenzinha aqui, ó, que são 3 pontinhos. 3 pontinhos. que é uma... Ai, eu vou copiar. Tem Adorei, na fachada da nossa casa, né? Tem 3 pontinhos também em pedra. E no evento que a gente fez há 2 dias atrás, eu tatuei de caneta. A gente tatuou em todo mundo para fazer uma foto. E eu quero dividir com vocês um mantra, né? Um amuleto que eu carrego, que é uma frase que chama "A estrada é longa". E como eu sei que muita gente tem tá num momento exausto, o mercado tá num momento difícil, né? E eu já bebi dessa água também, eu já passei por momentos muito difíceis, né? Dificuldades emocionais, depressão, todas essas coisas que a gente sabe que é muito complexo e a gente que tá sozinho, às vezes sem um apoio, né? Sem alguém do lado para nos direcionar, às vezes não vê essa luz, e essa frase me ajudou muito. Então eu trouxe aqui algumas frases para ajudar quem está nesse momento. Então você que está nos assistindo, pega uma folha aí e vai marcando um xizinho quando você se identifica, que eu acho que esse amuleto pode servir para vocês. Eu quero emprestar o amuleto para vocês também, tá? Que delícia. Boa, então vamos lá. Para quem está passando por um momento ruim e acha que não é bom o suficiente, não é capaz e se sente inferior, quem está nesse momento? Quem se identifica? Pensa que é uma fraude, tá com essa sensação de ser uma fraude. Acha que não vai dar conta, acha que nunca vai chegar no nível das suas referências, da pessoa que admira. Bom, a estrada é longa, 3 pontinhos, por isso os 3 pontinhos. Então, imagina uma imagem de uma estrada. Eu fazia esse exercício e faço até hoje. Quando eu tenho esses sentimentos, ou quando eu tinha esses sentimentos, eu imaginava uma estrada, respirava fundo e eu olhava para trás na estrada, para entender que você não é uma fraude, e para você chegar onde você está hoje, você percorreu muitos quilômetros nessa estrada. Você não pulou, você não chegou de paraquedas, você não chegou de helicóptero e parou nessa estrada, nesse ponto. Você caminhou muito para chegar no ponto que você está na estrada hoje. Então essa frase, a estrada é longa, 3 pontinhos, serve para isso. Mas não só para isso, né? Se você está numa fase incrível, se você está bombando, olhe para frente, né? Respira, imagina essa estrada e também olha para frente o quanto tem de quilômetros para frente, para a ansiedade não tomar conta e para você não deixar, querida, para você não deixar de curtir. Porque eu, por exemplo, uma das fases que todo mundo achou que eu estava mais bombando na minha carreira, dando 6 workshops por semana, viajando, dando palestra na Itália, era a fase que eu estava mais doente. Que eu estava com depressão profunda, que eu estava, enfim, que ninguém sabia, nem a minha família sabia. Eu estava numa fase terrível e eu nem tenho quase lembranças dessa fase, de tão mal que eu estava. Então, se tu tá numa fase incrível, para, respira, olha pra frente e dá cada passo dessa fase incrível com calma, porque essa estrada pra frente é longa e você não pode tropeçar e cair nessa fase incrível. Se você tá pensando nesse momento em desistir de tudo, calma, a estrada é longa. Pensa que tem um muro de cada lado dessa estrada. Desistir não é uma opção. Não é uma opção, porque a gente não é herdeiro, né? Não, então, se você tudo bem, né? Mas eu acho que não é a maioria. Não é a maioria, então a estrada é longa.
E quando a culpa bater por estar trabalhando demais e dando pouca atenção para a família, ou quando se sentir culpado por não estar trabalhando em horas que você está descansando, imagina a estrada também e pensa que as estradas têm várias pistas, né? Você pode mudar de pista, tem a pista do trabalho, tem a pista do descanso e a estrada continua ali. Então a estrada é longa. E é isso. Então por isso que eu carrego os 3 pontinhos, a Vika também. Abraço nós 3 aqui, ó. Ai, que linda. Que delícia, gente! Nossa, que aprendizado, gente. Que podcast. Espero que tenham gostado. Espero Assim que tenham terminar, gostado. eu vou assistir o podcast hoje. Ainda bem que é quinta, hein, gente? Ainda bem que é quinta. Que é hoje, vamos dizer assim que é hoje, né? Quinta-feira eu não perco por nada esse episódio. No Atacama, a Annalise assistindo Ajax E Winter. quando eu tava nessas fases, eu pensei muito, eu preciso do amuleto, de uma coisa que me ajude. E aí essa frase eu escutei num curso uma vez, num outro contexto, e aí eu transformei ela nos 3 pontinhos, nas reticências finais, e até todo hoje sentido. ela é meio assim, ela serve para vários momentos, assim, e eu realmente, eu faço dessa forma, eu fecho os olhos, eu imagino a estrada, seja olhando para trás, seja olhando para frente, né, ou mudando de pista, para mim, ela me ajuda muito, né, então... Eu não sei se você tem acompanhado a minha vida, assim, algumas coisas, mas aconteceu exatamente comigo. Quando eu tava no auge, todo mundo achando, né, mais, eu tava no meu pior momento. E hoje eu mudei muito. E quando você mostrou as 3 bolinhas, eu nem pensei na estrada, embora eu tenha essa mentalidade de olhar muito a estrada pra frente e ir pra trás. Mas eu olhei também, se você olhar as 3 bolinhas, sempre quando você clica em algo que tem 3 bolinhas, ela mostra muitas opções, né? Então você tá onde você tá, fala, clica aqui nas 3 bolinhas, aqui em cima tem 3 tracinhos, 3 bolinhas, você clica, suspenso, é um menu né? que você vai encontrar muitas opções aí pra você. Ai, adorei, se direcionar. adorei. Ai, gente, gente. provavelmente quando o Rai estiver em São Paulo, ele vai voltar aqui novamente. Vai. Com certeza. E mais uma vez, nós queremos agradecer você desse lado. Eu tenho certeza que esse episódio vai mudar algo dentro de você. Olha, eu tô até arrepiada porque eu estou, de alguma forma, em mudança comigo mesma, em mudança com o meu estúdio. E esse podcast hoje fez todo sentido para mim. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado aos nossos patrocinadores de coração. E vai ficar aqui todas as descrições. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E um super beijo pra vocês. Um beijo, tchau, tchau. Coragem aí. Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Carla Toscano e Vita Corretora. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida. E Vita Corretoras, proteção e saúde ao seu lado sempre.